O que eu vou fazer aqui é basicamente o que eu tenho pensado há um tempo desde a pandemia, né? Quando nós não tínhamos sermões sequenciados, o que eu estava fazendo? Estava fazendo minisséries. Então a gente pegou Jeremias, a gente pegou Êxodo, a gente pegou Números, a gente pegou alguns livros da Bíblia e tínhamos 3 sermões, né, em cada livro. É o que a gente vai fazer hoje, terminando a nossa minissérie aqui. Segunda coisa que eu quero dizer é que o meu intuito é enfatizar o que falei semana passada, quando pregávamos baseados na história de Davi e Golias. O que eu quero fazer hoje é fazer com que você vislumbre o Evangelho, a pessoa bendita de Jesus Cristo, à luz do Antigo Testamento e das histórias do Antigo Testamento, mostrando que essas histórias, elas apontam para uma história maior. Então, em certo sentido, o que eu vou fazer nessa noite com você é tentar dizer que essa história que nós trabalharemos hoje está dentro de uma história maior. É uma história menor apontando para uma história maior. E não, óbvio, apenas isso. Esse é o clímax da minha ideia aqui junto com você, enxergar o Evangelho nessa história. No entanto, tem muita coisa aqui dentro, muitos ensinos morais, muitos ensinos éticos, e esses também não podem passar batido. Porém, eu queria que você visse a beleza dessa história à luz do Evangelho, porque está ali, entre linhas, o Evangelho totalmente apresentado aqui nessa história. Como você já vê aí, a gente batizou com um tema, a história de uma família, a história da humanidade, Abigail, o instrumento de Deus. E como você está vendo ali, verso 2 a 42, é um pouco longo, mas por isso, por essa razão, eu não vou fazer a leitura do texto e quero, de antemão, iniciar a minha palavra dessa noite. E da melhor maneira que eu acho, orando, rogando para que Deus possa nos abençoar. Vamos mais uma vez baixar a cabeça, orar, rogar para que Deus fale ao seu coração, ao nosso coração. Deus da glória, louvado sejas, mais uma vez te dizemos, bendito és. Nós estamos aqui, Senhor, porque adoramos o Senhor, queremos louvar ao Senhor, apresentando esse culto totalmente voltado para o Senhor. Mas o Senhor é tão bondoso, gracioso, que mesmo sendo algo para ti, o Senhor nos abençoa, falando aos nossos corações. A leitura de Josué seja muito didática para nós hoje. Estamos aqui, Senhor, para te servir e para obedecer a tua voz, a fim de que de fato a nossa família sirva de verdade ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá-nos a alegria de vislumbrar isso. Aplica a tua palavra em nossos corações e que o teu povo saia daqui cada vez mais apaixonado, amando o seu Senhor Jesus Cristo, o Evangelho bendito do nosso Redentor. Obrigado por tudo, ajuda-nos na interpretação, ajuda-nos no entendimento e ao mesmo tempo aplica a tua poderosa palavra em nós. Para a glória tua, alegria nossa, te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, as duas cerimônias ou ocasiões mais díspares que eu penso que provavelmente você também, e quando eu dizia isso eu digo por ter vivenciado essas duas realidades, eu penso que as duas cerimônias mais opostas que conheço, que envolve tristeza e alegria, são respectivamente velório e casamento. Óbvio que são dois polos, duas realidades distintas. E certa vez eu tive, às vezes você fica até nessa, né? Dizer que foi um prazer, um privilégio, o que é que você diz? Mas eu tive a possibilidade, talvez seja a palavra mais apropriada, de numa manhã ou era tarde, realizar um culto fúnebre à noite, celebrar um casamento. E é impressionante como são realidades realmente distintas. Os comentários também fazem parte, né, das duas situações. Quando você está num velório, coisas do tipo, que coisa triste, né? Ah, você viu o choro da mãe daquele menino? Nossa, era de doer a alma. São
são comentários que quando você está lá, você escuta. Já no casamento, a miglis cutuca a outra assim, diga: miga, você viu a roupa, você viu o vestido da noiva, você viu a maquiagem, você viu como estava ornamentado, o casamento estava lindo, tudo lindo, noiva linda, noivo lindo, os convidados, local, decoração, enfim, tudo estava lindo. Embora o próprio sábio Salomão certa vez disse assim, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A gente aprende mais em ocasiões assim, é tanto que você fica reflexivo, você vai no velório e você fica matutando, pensando sobre a brevidade da vida, como muitas vezes você perde momentos especiais com seus pais, perde momentos especiais com sua família, você começa a perceber que certas brigas não valem a pena, elas não são tudo aquilo que você imaginava ser. É isso que Salomão pensa dizendo essas palavras. E pouco provável que alguém deseje, um velório a um casamento, e quando se refere à sua família especialmente, um pai, uma mãe, um filho, um esposo, aí é mais que óbvio que preferimos uma festa do que um velório. Por que a gente está pensando sobre isso? Porque eu penso que a ideia que está inserida aqui nesse texto é exatamente morte e festa, alegria e tristeza. Essa dualidade, ela está presente nessa passagem, ela perpassa tudo isso. E eu queria que você viesse com essas duas questões na cabeça, para que a gente findasse com elas também. E eu desejo que você queira, o que parece ser óbvio, queira ir para a festa, mas nem sempre é tão óbvio assim, porque as pessoas não abraçam ou não vão pelo caminho que vai dar essa festa tão gloriosa. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, já que estamos falando da história de uma família, o que eu quero é que você conheça os personagens e o enredo da história aqui. Por isso, chamar a sua atenção para o verso número 2, que diz assim, me acompanhe por favor, a gente vai precisar caminhar, vencer esses 42 praticamente versículos, então eu vou caminhar, pontua e a gente avança da maneira mais célere, pelo menos no final. Nesse início, eu acredito que temos muita coisa a pontuar. Diz assim, verso 2... Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Não se trata daquele famoso Monte Carmelo, onde Elias teve aquela famosa batalha com os profetas de Baal. Esse Carmelo aqui fica a 1,5 km da cidade de Maom. E as possessões aqui que o autor fala, as possessões aqui são bens, negócios, propriedades, tudo ficava lá onde ele está aqui referindo, ficava no Carmelo. Esse homem era abastado. Algumas traduções traduzem assim, não sei se a sua Bíblia traduz assim, diz assim, esse homem era muito rico, a minha é abastado. A outra tradução é, esse homem era muito importante, o que significa poderoso. Então ele pode estar falando essas duas coisas aqui, ou uma ou outra, embora eu acho que são as duas coisas com uma ênfase para a riqueza. E aí, provavelmente seja os dois, mas ele dá mais ênfase à riqueza. Os dois porque, via de regra, quem é rico também tem poder. Então eu penso que elas estão aqui entrelaçadas. Note porque eu acho que ele dá mais ênfase à riqueza na continuação do versículo. Ele diz assim, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Isso era considerada riqueza na época. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. No tempo que isso estava acontecendo, o autor diz que era da tosquia das ovelhas, o que se refere ou tratava-se de um acontecimento festivo à época. A tosquia de ovelhas era tradicionalmente comemorada com um banquete, havendo muita fartura, era muito característico dessas ocasiões. Agora presta atenção numa coisa, essas informações aqui não aparecem do nada, não é porque o autor não sabia muito bem o que falar e ele foi dando essas informações, a ideia não é essa, elas têm uma razão de surgir no início da nossa narrativa aqui, e eu penso que é exatamente aqui que reside a arte e habilidade
do nosso autor, do narrador, uma vez que ele concentra o seu e o meu interesse aqui, as nossas atenções, a atenção do leitor, nesse riquíssimo homem aqui, homem poderoso. E antes de nós sabermos o seu nome, antes de sabermos outras coisas, ele foca, faz com que você se prenda a estas informações que ele deu, essas duas informações. Quais foram? Primeiro, ele era rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Segundo, era um período festivo, a tosquia das ovelhas, marcado por um banquete onde tinha muita fartura. Isso impregna, é o que nos chama a atenção, é isso que ele tenta jogar na minha e na sua cabeça. Então, em seguida, o autor começa a revelar a identidade do rico, que a gente fica curioso, né, para saber quem é. Veja, verso de número 3. Eu penso que só esse verso 3 dá um sermão inteiro aqui. Mas vamos lá. Diz assim: Nabal era um homem, ou melhor, Nadal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Vamos fazer igual a Jack Estripador, né? Por partes aqui. Preste atenção, primeira coisa, ou o primeiro dos contrastes que ele faz, o primeiro é do nome. Ele se chamava Nabal. Sabe o que significa Nabal? Insensato, tolo, estúpido, ignorante. E mais, no verso número 25, a esposa de Nabal associa o nome dele à loucura. Ele é um louco, segundo ela. É uma outra possibilidade de significado de seu nome, a ideia de louco, né? Interessante é alguém colocar exatamente o nome desse no seu filho, né? Nabal, estúpido, ignorante, pronto. Filho, eu te amo, esse é o teu nome. Imaginou, né? Que coisa linda. É por causa do significado do nome que alguns teólogos inclusive diz que esse não era o seu verdadeiro nome, mas talvez o seu pseudônimo, ou no nosso, né, costumeiramente a gente fala que é o apelido. Sendo ou não, pouco importa. Eu fiquei até curioso quanto a isso. É possível que seja o nome real, pois isso não era incomum acontecer. Mas seja o que for, eu achei engraçado e fui pesquisar no IBGE, fui lá no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que indica a existência, pasmem, de 20 portadores do nome Nabal no nosso país. No Censo Demográfico de 2010, tem lá 20 indivíduos com o nome Nabal. Tem de tudo nessa vida, né? Mas vamos deixar para lá quem tem seu filho que deu os nomes. Espero que Jonatas tenha um nome melhor do que Nabal. Primeiro, quem é o nome do rapaz? Nabal, estúpido, ignorante, um doido. Agora vamos para o nome dela, porque o contraste é exatamente aí. O nome dela é Abigail. Sabe qual é o significado? Pai da alegria, a alegria de seu pai, ou simplesmente motivo de alegria, é o significado de Abigail. Agora pega e faz o contraste. Bota, né, Nabal em cima, um xizinho e Abigail embaixo. Faz o contraste. É exatamente isso: estupidez, ignorância, tolice versus alegria. Percebeu o contraste? Essa é a primeira coisa que o autor está tentando fazer, para que você entenda as questões aqui envolvidas. Segunda coisa, ou segundo contraste, é o contraste das características de cada um, embora o próprio nome de cada um já dá essas características. Assim, o autor, na verdade, quando eu falo em características da pessoa, ele vai enfatizar o que os próprios nomes já dizem, tá? Então é como se ele estivesse expandindo aqui com mais características. Veja, parte B do verso 3, o texto diz assim: esta era sensata e formosa. Veja, sensata é exatamente isso aqui, ó, alguém de juízo, fazendo contraste com o louco, lá do versículo número 25, que ela diz que ele é. Mas é alguém inteligente, prudente, equilibrada e de sabedoria. Logo, outra coisa que ele diz é que ela era formosa. O significado de seu nome tinha a ver com alegria, e sabemos, como diz Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto. Aqui tem uma dica para você: se você é feio, seja ao menos simpático, porque você ameniza a questão aí, né? Um coração alegre deixa um rosto bonito. Mas seguindo, já que não tem ninguém feio aqui, o autor está deixando claro uma coisa aqui:
Algumas traduções traduzem assim, ó, ela é bonita ou muito bonita. Em certo sentido, o que o nosso narrador está fazendo aqui é deixando claro que Abigail, ela é linda por dentro e por fora. Essa é a ideia dele aqui. É uma moça bela por dentro e por fora. Agora olha o contraste, parte B ainda do verso 3. Porém o homem era duro, leia-se, grosseiro, intratável e maligno em todo o seu trato. Veja o que o autor ainda diz sobre ele. Finalzinho do verso 3, olha o que diz lá. Era ele da casa de Calebe. Embora haja algo nobre em ser da casa de Calebe, eu vou dizer isso adiante, eu penso que ele está tentando dar um outro sentido aqui. A palavra Calebe no hebraico, sabe o que significa? Isso aqui, ó, cão. Então, é tanto que a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela traduz exatamente ao pé da letra aqui, exatamente assim, era ele da casa de cão, ou do cão, enfim, é exatamente essa tradução. E você sabe que um cão é um animal persistente, né? Já viu um cachorro querendo pegar algo? Você já andou de bicicleta num lugar que os cachorros têm um maior prazer de recebê-lo, né? Vai correndo assim, seja bem-vindo, vai correndo atrás de você o tempo todo. E é interessante porque ele não para, ele derruba tudo, pula tudo, vai atrás até pegar o que ele quer, a não ser que você seja um velocista à la Usain Bolt para tentar se safar. Fora isso, você está encrencado. Você já tentou, por exemplo, soltar a briga de cachorro? É a coisa mais simples do mundo, né? Só puxar assim, eles cantam Imagine e dá um abraço e está tudo em paz. Não, para soltar um cachorro do outro é complicado. Ou não tem quando a gente começa a descrever que alguém é mau. Já tentou descrever alguém assim mal? Você já descreveu, talvez hoje não, mas você já descreveu alguém. A gente começa a falar as coisas ruins do indivíduo, sabe? Fulana, fofoqueira, briguenta, faz confusão por tudo, ele não pode escutar um barulho que já vai fazer tumulto, ou seja, fulano ou fulana é o... você já falou isso na vida, né? Fulano é o cão. Ou seja, é alguém mau, cruel, violento, perverso, coisas do tipo. Talvez o escritor também desejasse transmitir esse sentido aqui, além do fato familiar envolvido. Abigail vivia então com um bicho. Abigail vivia com um bicho. Note, o contraste que o autor faz do casal aqui é tão forte, e aí eu vou arriscar uma interpretação aqui, que se a gente tiver correto, é um insight muito interessante. Eu penso que nas entrelinhas aqui do que ele está dizendo do contraste, qual o contraste? De que Nabal era rico, e da diferença do casal, você está notando que eles são opostos. Então, o que eu estou querendo dizer? Logo, escute isso. É possível que as riquezas de Nabal expliquem essa união entre ele e Abigail. O motivo do casamento talvez seja ele. Abigail, a bela mulher, estava casada com um bicho, um animal, provavelmente por causa de suas riquezas e de seu poder. E aqui, e você sabe muito bem que os casamentos eram arranjados, houve aqui simplesmente um precipitado, errado e interesseiro acordo da parte do pai de Abigail, simplesmente porque ela viu que o partido era muito interessante. E aqui eu queria extrair uma lição, primeiramente para você que é pai, escute isso, não negocie seus filhos. Muitos pais empurram, né? Hoje não é de acordo, né? A gente não tem isso mais hoje. Aqui, nossos filhos têm a liberdade de casarem. No entanto, muitos pais empurram seus filhos para o filho da família rica, para o filho da família que tem nome ou renome, ou empurra ela ou ele para o estudante do curso mais promissor que nós temos atualmente. Então, enfim, você faz isso, sabe por quê? Por uma razão muito simples, porque para você o que mais importa é dinheiro, riquezas, bem-estar, conforto, luxo, é o que mais importa para você. Você está mais preocupado com isso. Não é que isso é mal em si mesmo, mas se tornam quando colocamos elas como prioridades no lugar daquelas coisas que deveriam ser essenciais para mim e para você. Aí eu quero também me dirigir a você que está solteiro. A primeira coisa que eu queria para você dizer é também: não se venda.
Não se venda. É lamentável quando vemos jovens cristãs entregando o seu coração para homens ímpios, simplesmente por conta dos seus atrativos terrenos, dinheiro, poder, bens, família. Não se venda. E sabe o que é que acontece? Por experiência eclesiástica, receber moças ou homens dentro de gabinete pastoral. Sabe o que acontece muitas vezes quando a sua prioridade são essas coisas? É que como resultado você terá talvez uma vida inteira de sofrimento, de dor, de angústias, de tristezas, de discórdias, de brigas, de agressões físicas, inclusive verbais, ou verbais, inclusive físicas, de traições, abandono. É você na igreja e a pessoa bem distante da igreja, distante de Deus. A pergunta é isso que você deseja para você? É isso que você sonha para a sua vida? É isso que você deseja para os seus filhos? Eu espero que não seja isso. Você cuide bem. E a minha hashtag fica a dica, busque alguém, acima de tudo, temente a Deus. Busque alguém que seja um servo do Senhor, a fim de que ela possa desfrutar ele de respeito e de amor, como deve ser desfrutado. Um autor chamado Max Lucado certa vez disse uma frase que eu gostei muito e resolvi compartilhar com você. Ele disse assim: o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que o homem deve primeiro buscar a Deus ou procurar a Deus a fim de encontrar o coração dessa moça. Sem que passe por Deus, ele não encontra o coração dessa moça. Ou seja, você não entrega seu coração para alguém que não passa primeiro por Deus. Deveria ser sempre assim na nossa vida. Nabal tinha posses, e veremos que tinha um nome de família muito bom, mas Nabal não tinha caráter. E para você, o que é mais importante ou essencial? As palavras que lhe foram aplicadas dão a entender que provavelmente esse rapaz, inclusive, adquiriu suas riquezas por meio ilícito, através de violência, de engano, de maldade e de mortes. A segunda coisa que eu quero dizer para você é: não seja a vergonha da sua família. E aí eu quero entrar exatamente no que o texto nos falou. Nabal era da casa, da família, ele era descendente do famoso Caleb. Quem conhece um pouco da história do Antigo Testamento sabe muito bem quem era Caleb. Caleb, junto com Josué, foi um daqueles espias que foram espiar a terra, e foram os dois únicos que voltaram com um relatório satisfatório ou animador. Os demais disseram assim: não, a terra tem gigante, é bronca, a gente vai ser derrotado, é melhor a gente esquecer essa terra. Caleb e Josué não. Caleb e Josué disse: a terra é boa, mana leite e mel, vamos e possuamos, porque foi o Senhor que nos deu. Diante disso, ele tinha um nome muito bonito por trás. O seu descendente era alguém que marcou a história de Israel. Você que é filho, você que é neto de servos tementes ao Senhor, imite-os. Não seja a vergonha de uma família que viveu para Deus. Ter exemplos referenciais, ensino quando criança, é uma das dádivas do céu. Portanto, não desperdice nem despreze uma bênção maravilhosa como essa. Nabal era da casa de Caleb, mas ele não tinha o mesmo espírito de Caleb. Ele não possuía as qualidades espirituais do seu ilustre antepassado. Terceira lição que eu queria que você aprendesse junto comigo é que a sua busca desenfreada por riquezas, crescimento, poder, sucesso, isso pode sacrificar sua casa, matar sua família, destruir a sua vida. Ah, quantas famílias foram destruídas por homens ou por mulheres que sonharam muito com seu sucesso profissional e esqueceram do seu sucesso familiar. E essa é exatamente a essência da idolatria. Você sacrifica tudo em prol de algo ou em prol de. Sacrifica a casa, sacrifica o relacionamento conjugal, sacrifica todas as coisas em prol de alcançar o que você tanto sonhou. Seu sucesso profissional, seu sucesso acadêmico, seja lá o que for, sua independência financeira. Mas isso pode ser buscado, mas não em detrimento de coisas que são elementares na sua vida. Alguém certa vez disse assim, nenhum sucesso da vida compensa o fracasso do lar. Agora presta atenção numa coisa, você certamente já escutou esse salmo, mas olha que coisa interessante, talvez você nunca leu assim. Olha, Salmo de número 14, verso 1, presta atenção lá, diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Sabe qual é a palavra hebraica para insensato? É essa, Nabal. Diz Nabal no seu coração, não há Deus.
Sabe o que é o ponto aqui? É que tem gente, tem pessoas que vivem como Nabal, vivem como se Deus não existisse, pois apenas eles têm olhos para riquezas, têm olhos para o seu sucesso, poder, bens e todas as outras coisas que você pode elencar nos dedos. É por isso que muitos deles, eles são tão negligentes aos cultos. É por isso que muitas dessas pessoas, elas são negligentes com o que chamamos de disciplinas espirituais, a saber, oração, leitura bíblica, meditação. Por quê? Porque os seus olhos brilham, não por essas coisas, mas por essas outras que ele tanto sonha. Portanto, eu quero dizer para você, muito cuidado. Aproveito para fazer uma autoanálise e perceber se a busca por estas coisas não tem levado você a sacrificar a sua família, a sacrificar o seu relacionamento conjugal ou tantas outras coisas, porque se isso está acontecendo, é importante você abrir mão disso que você tanto sonhou para preservar algo que Deus de fato tanto preserva e tanto valoriza. Avançando agora, empurra uma quinta aí, a gente acelera com força. Verso 4, olha o que diz lá. Ouvindo Davi no deserto porque Davi estava fugindo de Saul, lembra? Que Nabal tosquiava as suas ovelhas. Lembra que tosquia de ovelhas era exatamente um acontecimento festivo, comemorado com banquetes, que externava fartura. Davi soube, né? Igual aquele penetra, né? Soube que está tendo festa, ele tem um certo conhecimento, eu vou lá na festa, não é possível que que o povo me barre lá, né? Então ele vai lá, come, bebe, não paga nada, sai feliz da vida e como se fosse amigo de todo mundo. Não é bem o caso de Davi, você vai ver comigo. Veja verso 5. Enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Isso aqui era uma saudação hebraica: tenha paz a sua casa, tudo que você possui tem paz. É muito provável que a paz do Senhor, que a gente cumprimenta uns aos outros, seja derivado exatamente desse cumprimento hebraico. Era muito comum você fazer isso. Verso 7, tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora, ou seja, na hora do banquete. É por isso que tem aquela piada também, opa, cheguei na hora boa, né? Quando chega na hora da janta, do almoço, é o que Davi está dizendo aqui: cheguei em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Lembre de uma coisa: Davi dependia da população vizinha para lhe sustentar e ao seu exército. Sabe quantas pessoas tinha no exército de Davi? 600 pessoas. Então Davi estava indo para a festinha de Nabal com 600 a reboque, né? Juntamente com seus familiares e seguidores lá no acampamento. Então havia sim muita comida. Verso 9. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Aqui o texto fala que os homens de Davi prestaram serviços ao povo de Nabal, aos homens, os soldados de Nabal. Por que Davi enfatiza isso aqui? Porque ladrões costumavam atacar locais como o de Nabal, especialmente no tempo de tosquia das ovelhas. E o que Davi fez? Davi protegeu dos ladrões o povo de Nabal. E os próprios trabalhadores de Nabal atestaram sim que Davi protegeu. Se não, vejamos verso 15, olha o que diz lá. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados, isto é, incomodados, maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro ou em redor nos serviram. Olha a metáfora que ele usa, né? Os soldados de Davi foram como muro, ou seja, eles nos serviram de proteção, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Então, sem dúvida, como Davi tinha prestado esse serviço para Nabal e para o povo de Nabal, qual a expectativa de Davi? É a mesma que a gente tem quando faz um benefício para alguém. Não é possível que não vai vir de volta alguma coisa, não é possível que não seja generoso também. E aí a expectativa foi muito boa. Esse é o enredo.
Está montado o enredo aqui, os personagens. Você tem um homem rico, Nabal, casado com uma moça bela, Abigail. E ele era rico, a coisa estava acontecendo num período de tosquia das ovelhas, que era um momento de festa, que externava abundância, fartura. E, ao mesmo tempo, você tem um outro personagem que surge na história, Davi, pedindo para ir comer ou ser alimentado junto com o seu povo lá, exatamente pensando no benefício que ele já tinha gerado para Nabal e todo o seu povo. O enredo é esse. Agora venha para uma coisa que está lá no verso 10 a 11, que eu vou chamar de ofensa, insulto, desprezo. Está lá no verso 10 a 11, olha o que diz. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? O que é que ele está fazendo aqui? Nabal finge não conhecer Davi, é impossível. Você lembra que nós temos a batalha de Davi e Golias no capítulo 17 aqui. Possível que ele não conhecesse, tanto é que ele chama Davi pelo nome e chama também o nome do pai de Davi, que é Jessé. Então ele sabia muito bem. A resposta de Nabal era mais ou menos assim: Davi não é ninguém. Nabal era não somente se recusou a atender o seu pedido, mas insultou Davi. Nem os inimigos de Davi, por exemplo, os filisteus, chegaram a tratar Davi dessa forma, muito pelo contrário. Eles chamavam Davi de rei, só para você ver o tamanho da ofensa que Nabal está cometendo. Vamos lá, continue no verso de número 10, diz assim: muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. O que ele está tentando dizer com essa ideia de fogem aqui? Nabal comparou Davi a um servo rebelde que abandonou o seu senhor. Quem era esse senhor? Saul, que era rei na época. Ele, portanto, parece ser um simpatizante do rei Saul aqui, o qual Davi fugia de Saul, se distanciava de Saul. E aí eu quero que você note a arrogância e o egoísmo aqui de Nabal, nos pronomes possessivos que ele usa aqui. Observe a partir do verso 11, preste atenção, olha o que ele diz: tomaria eu, olha o pronome possessivo, pois o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não dei, que não sei de onde vem. Você percebeu, né? Parece que é como a gente faz também, né? Muitas vezes a gente diz assim: olha, isso aqui, tudo em que você está vendo foi daqui, ó. Não é assim a gente diz? Foi daqui, ó, é trabalho. Não foi Deus não, foi você. Foi Deus lhe dando condições para trabalhar, para ter. Nabal esqueceu totalmente dessa verdade. Então a resposta de Nabal para Davi era um sonoro não. Você não vai comer nenhuma coxinha do banquete aqui do papai. Não vai. Sabe o que isso gerou? Aí entramos no terceiro ponto. Já falamos sobre o enredo e os personagens, falamos sobre a ofensa, o insulto, o desprezo, e agora isso acarretou em ira. Veja, verso número 12 a 13. Veja o que os moços enviados por Davi fizeram. Verso 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Qual foi a reação de Davi? Está no verso 13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, ou seja, coloca uma espada, meu filho, aí, cada um na cintura. Coloca uma espada na cintura, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi ficou irado. É como se Davi dissesse assim: agora você vai saber quem na verdade é Davi. Eu vou arrancar a sua cabeça. Não é que Davi está certo não, tá? Mas era exatamente Davi irado pelo desprezo dele aqui. Então o insulto acarretou em ira, e eu quero entrar já no nosso quarto ponto. É que, óbvio, é preciso fazer algo. Então, verso número 14, continue. Ele diz assim: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Verso 15 a 16, que inclusive já lemos: aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Ou seja,
Como vimos, este servo ou estes servos relatam a bondade de Davi para com eles. Eles protegeram esse povo, deram todo o suporte que eles precisaram. Veja a gravidade da situação. Pule para o verso 17. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Isso é um dos servos falando com Abigail. Mulher, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. E essa aqui é a minha quarta lição para você. É que seu temperamento pode arruinar seu casamento, sua família. Veja, foi a tolice, estupidez de Nabal que fez com que ele tivesse correndo risco, não só ele, mas a sua família também. Lembre, Nabal era estúpido, ele era insensato, ignorante, grosseiro, rude, e esse temperamento trouxe problemas, não foi só para ele não, foi também para toda a família. E isso é uma verdade, irmãos. Quantos casamentos estão aos cacos por conta do temperamento, seja do marido ou seja da mulher? Temperamentos, comportamentos, atitudes, palavras estúpidas, grosseiras, ignorantes. Escute, não tem aquela história não tem, a gente não costuma ver as pessoas dizendo, né? As pessoas dizem assim, olhe, pouco me importa, você casou, você já sabia como eu era, não tem? Gente tem assim, você já me conhecia, então casou porque quis. Não tem essa história. Porque se é assim, é porque Jesus não transformou a sua vida. Porque a Bíblia fala sobre uma coisa chamada frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que tem que sair dessa árvore chamada você. Se o Espírito habita em você, é isso que deve brotar, são esses frutos. Por isso que eu peço, repense sua conduta, repense algumas coisas que você talvez não esteja levando em consideração. Então, é preciso fazer algo, está muito claro aqui. Quinto lugar, é necessário um mediador que busque o perdão e promova a paz. Veja, a linda moça entra em cena aqui, só que agora a intenção do autor é revelar a beleza interior dela. E por isso eu chamo a sua atenção para o verso 18 a 20, que diz: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal, porquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. É verdade que a oferta, ela não aliviaria a necessidade de Davi, nem a ofensa cometida a ele, no entanto, era um sinal de boas intenções e de respeito por Davi, coisa que outrora não aconteceu por meio de Nabal. Agora veja a reação de Davi: amansou a fera, amansou o leão aqui. Pule para o verso número 21. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado, ou seja, ter protegido tudo quanto este aqui é Nabal, de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Verso 22, faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Você percebe que uma atitude estúpida não compromete só você, compromete um monte de gente. O enredo aqui está nos mostrando que a finalidade de Davi é acabar com todos os homens lá de Nabal. Não vai morrer só o estúpido, vai morrer muita gente interessante, muita gente honesta, muita gente digna. A estupidez de um pode acabar com muitas vidas de outros. As guerras também nos mostram um pouco disso. Só que agora a gente entra na negociação aqui, na mediação entre Abigail e Nabal. Tem um teólogo chamado Richard Phillips, que ele disse mais ou menos assim: podemos traçar o apelo de Abigail aqui
para conter a ira de Davi em 5 passos que devem ser seguidos por cada cristão. O primeiro deles é o que você encontra no verso 23. Abigail se humilhou na presença de Davi. Esse é o primeiro passo. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Abigail humilhou-se diante de Davi. Segundo passo, verso 24 a 26, Abigail confessou a culpa do pecado, reconhecendo o pecado do marido e tomando para si também. Veja, Abigail não fechou os olhos para o pecado, ela não encobriu como se estivesse tentando dar um jeitinho ali, não. Veja, verso 24 a 26, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, que significa maligno, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é, Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido. Veja que coisa linda isso aqui. É Deus que está te impedindo. Era Deus que estava impedindo Davi de derramar sangue. Continue no texto que diz: de derramar sangue, de me vingar, e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Deus estava utilizando essa moça a fim de que muito sangue fosse derramado. Deus está usando alguém para isso. Terceiro passo da negociação. Aí chegou a hora da oferta. Verso número 27, salta lá comigo. Abigail traz uma oferta. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem a meu senhor. Quarto passo. Abigail pede perdão. Veja, verso número 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Quinta e última, Abigail reconhece quem verdadeiramente é Davi. Davi é um servo do Senhor. Jogue seus olhos no verso 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Você já viu um feixe? Feixe de capim, feixe de determinadas coisas, você tem tudo junto ali. O que aqui ela está dizendo é que Davi está no feixe do povo de Deus, ele está lá guardado pelo próprio Deus. Diz o texto: porém a vida de teus inimigos este arrojará, isto é, lançará como se atirasse da cavidade de uma funda. Quando ela fala da cavidade de uma funda aqui, tem muito a ver com a história de Davi e Golias. Não usa a funda aqui em vão. Isso fica claro ainda, verso 30 a 31, vai lá. E há de ser que usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço nem por pesar o coração o sangue que sem causa vieres a derramar. Ou seja, Abigail está dizendo, quando você se tornar rei, que isso não fique como uma mancha na sua vida, ter derramado sangue inocente. Portanto, Davi, deixa a vingança para outra pessoa. Continue no texto, ele diz: e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Ele está dizendo assim: deixa a vingança a quem pertence a vingança. O que ele está tentando nos ensinar aqui também é uma coisa muito simples, sabe qual? É que muitas vezes a sua tentativa de se vingar ou pagar o mal com o mal pode trazer mais prejuízos ainda do que você imagina. Você pensa que é justiça, pode estar sendo um problema ainda maior para você. A vingança pertence ao Senhor. Era isso que Abigail estava tentando mostrar a Davi. No dia que você for rei, você vai lembrar disso tudo. Qual foi a resposta de Davi a toda essa argumentação aqui de Abigail? Sexto ponto, é o perdão e a paz. Por isso venha para o verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Sabe o que é isso? É o que a gente chama de providência divina.
foi Deus que enviou Abigail para se encontrar com ele, a fim de que, de fato, ele não pudesse fazer a besteira que estava planejando. Verso 33, bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, ou seja, ele está vendo claramente, foi Deus que me impediu, através de você, de fazer mal. Se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal, até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail, que esta lhe havia trazido, e lhe disse, sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Deixa eu extrair minha quinta lição com você nessa passagem. Para mim, esse resultado da intervenção de Abigail me lembra esse texto aqui, ó, Provérbios 14:1. A mulher sábia, isto é, sensata, edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ou mulher que tem esse grande privilégio, sua casa pode ser destruída ou preservada através da sua vida. Olha que responsabilidade, olha que peso paira sobre os ombros das irmãs. Sua casa pode ficar de pé ou ser derrubada através da forma como que você age dentro dela, com aqueles que estão lá na sua casa. Por fim, o que é que nós encontramos? 2 destinos, juízo e morte, casamento e festa. Pule para o verso 36, olha o que diz. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, ou seja, ela contou tudo, absolutamente tudo, o encontro com Davi, o que Davi tinha falado, e o texto diz, e se amorteceu nele o coração. Aqui ele teve um ataque cardíaco aqui, um ataque no coração, né? Amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Veja o que aconteceu ainda, verso 38, passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu, ou seja, cumpriu-se aquilo que Abigail tinha falado. Verso 39, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Esse é o ensino aqui. Deixe nas mãos do Senhor, Ele sabe melhor fazer justiça do que eu e você. Diz o texto, mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Isso aqui era a proposta de casamento dos tempos do Antigo Testamento. Dizia assim, fulano quer tomar você por mulher. Isso aqui, quer casar comigo? Era exatamente isso aqui. Davi não era nada besta, né? Dá para notar aqui. Ele se lembrou muito bem de Abigail quando sobe ao trono. A parte final mostra que Abigail se torna mulher de Davi. Veja, verso 40 a 42 e a gente fecha. Diz assim, tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram, Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Lembra que eu falei que essa história era uma história dentro de outra história? Eu penso que a beleza da história não reside meramente nas preciosas lições sobre família que nós podemos extrair daqui. Eu penso que também a história não se centra na brilhante mulher que deve ser imitada, chamada Abigail, mas, na verdade, essa história aponta para outra história. Essa história aponta para o Evangelho, para a história da redenção.
A história da família aqui é a história da humanidade. Presta atenção nas conexões. E eu me lembrei muito da frase do Spurgeon que diz assim: em cada texto da Escritura há uma estrada para Cristo. Vamos enxergar essa estrada para Jesus aqui? Veja, a história da humanidade também nós temos personagens e também temos enredo. Lembre, muitos nesta vida são semelhantes a Nabal. Como? São insensatos, tolos, loucos. A preocupação de suas vidas é acumular riqueza, acumular bens, sucesso, poder. Eles não têm tempo para Deus. Lembra de uma história lá de Lucas capítulo 12, Jesus contando essa parábola acerca de uma pessoa exatamente assim, que não tinha tempo para Deus? Olha o que diz Lucas 12:20, diz assim, louco ou Nabal, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, ou seja, esta noite você vai morrer, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, quem ficará com tudo que você guardou? Vai servir de quê? Vai servir para quê? Mesmo que eles botem lá no seu caixão, você não leva. Adiantou de que você acumular tanta coisa, desprezar Deus, viver para essas coisas, para sucesso, poder, dinheiro, riquezas? De que adiantou quando nessa noite vão pedir a tua alma? Lembre, quando Abigail voltou para casa, lembra da história? Quando Abigail voltou para casa depois de ter conversado com Davi, seu marido estava dando um grande banquete. Nabal estava festejando sem ter a menor noção de quão perto ele estava da morte, porque o texto diz que o seu coração estava alegre, muito embriagado. Existem pessoas hoje festejando da mesma forma, existem pessoas celebrando sem ter a mínima noção que elas estão a um passo da morte. Tem pessoas que estão hoje celebrando, eu não sei se vocês viram até um vídeo de um acidente que teve em Santa Inês, se eu não me engano, e até eu vi o vídeo do pessoal lá, momentos antes do acidente, eles sentados numa mesa, eles bebendo lá, festejando, todo mundo muito feliz. Depois de alguns instantes, eles estavam mortos num acidente automobilístico. Tem muitas pessoas que estão hoje a um passo da morte, a um passo de enfrentar um acidente automobilístico fatal, a um passo de um infarto, a um passo de uma parada cardíaca, respiratória, a uma infecção generalizada, seja lá o que for, uma bala perdida, um assalto seguido de morte. Pessoas estão a um dia da eternidade, a momentos da eternidade. Pastores, por exemplo, já faleceram no púlpito pregando. Quem é de consciência cristã lembra muito bem, pastor Aurivan estava pregando, de repente ele disse assim: meus irmãos, eu estou aqui meio que passando mal, ele foi arriando e desmaiou em cima do palco lá da consciência cristã, pregando. Graças a Deus não faleceu, mas poderia ter acontecido. Pessoas já morreram pós um culto como esse, ou seja, nunca sabemos o que ocorrerá daqui a alguns instantes. É por essa razão que você precisaria fazer uma coisa: se acerte com Deus, não perca tempo, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a poucos instantes com a sua vida. O Spurgeon disse certa vez que se você vai ou não viver até chegar em casa hoje, depende absolutamente da vontade de Deus. Acerte as contas com Deus hoje. Por que nós temos que acertar as contas com Deus? Segunda coisa, porque tal como Nabal, nós o ofendemos, o insultamos, desprezamos e pecamos contra ele. Essa é a grande realidade da nossa vida. Ou você é perfeito, ou você nunca fez nada de errado. Pecamos contra aquele que só nos faz o bem. E sabe o que isso faz? Isso deixa Deus irado. Lembra de Romanos 1,18? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Toda impiedade e perversão dos homens. Tal como Davi, Jesus está vindo. Essa é a imagem. Tal como Davi, Jesus está vindo para se encontrar com você e vai tomar satisfação de cada afronta, vai julgar cada pecado cometido, cada afronta cometida a Ele por conta dos nossos pecados. Ele está vindo, e você já escutou várias vezes essa mensagem. Ele está vindo para acertar as contas, assim como Davi estava vindo. Mas é preciso fazer algo, e graças a Deus a gente tem uma boa notícia. Tal como a história nos informou, nós temos também um mediador.
Essa é a beleza da história. Um mediador é necessário para que haja perdão e promova a paz. A Bíblia afirma que nós somos inimigos de Deus, há uma necessidade de reconciliação. Isso só vai acontecer com o mediador. Lembra desse texto? 1 Timóteo 2,5 diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós precisamos de um mediador que diga exatamente o que Abigail disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Abigail, ela aponta para Cristo, assim como aponta para o pecador arrependido. Ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Caia sobre mim a culpa, não sobre eles. E é isso, por isso que a gente pode dizer que não somos mais culpados, ou não somos mais inimigos de Deus. Não há mais condenação. Lembra de Romanos 8:1? Agora, pois, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque na cruz ele disse assim: ah, Senhor Deus, cai a culpa sobre mim. Meus irmãos, Pedro diz isso, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Paulo disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, só existe paz se houver um mediador entre Deus e os homens. Senão, é afronta, senão é ofensa. Assim como Abigail salvou Nabal da fúria pecaminosa de Davi, Jesus Cristo nos salva da justa ira do Deus eterno, ao contrário da ira totalmente pecaminosa de Davi. Só em Cristo há perdão e paz. Quarta coisa que você precisa ler a história de Abigail e Davi e Nabal à luz do Evangelho, é que isto só ocorre por meio da confissão e arrependimento. Lembra? Abigail, exatamente isso aponta tanto para Jesus como para o pecador arrependido. Tal como foi o fim da história de Abigail e Nabal, será o fim da história dos que se arrependem e dos que não se arrependeram. Nabal não se arrepende. E o que acontece? O fim de Nabal é um encontro direto e real com a ira de Deus. Ele é fulminado pelo próprio Deus. Nabal não se arrependeu. Ele é condenado. O texto deixa muito claro que Deus o matou, Deus o exterminou. Só que Abigail se arrepende. E o fim de Abigail é retratado como alguém que deixou para trás sua vida antiga para começar uma nova vida. Sabe o que aconteceu? Você lembra? Ela vai casar com o rei. Isso lembra alguma história bíblica para você? Um povo que vai casar com o rei no fim da história? O fim da história de Abigail é casar com o rei. O fim da história daqueles que se arrependeram é casar com o rei. E é por isso que eu queria chamar a sua atenção para uma história que está lá no texto de Apocalipse 19. Vai lá comigo, abra sua Bíblia lá comigo, Apocalipse, capítulo de número 19, verso 6. Porque a história de Abigail aponta para outra história. Apocalipse 19, verso 6, me acompanhe por favor. Diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, leia-se, numerosa multidão aqui como os arrependidos, leia assim, ouvi uma como voz de uma numerosa multidão dos arrependidos, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Faça uma coisa comigo. Deixa eu fazer a leitura numa outra tradução, mas você acompanha no seu texto. Você perceberá onde eu vou fazer a mudança e você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Vai no verso 7, eu estou lá. Diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória,
porque chegou a hora da festa de casamento de Jesus. E lembra que Jesus é o Rei dos Reis, cuja esposa, quem é a esposa? A igreja, a numerosa multidão do verso 6, os arrependidos, a si mesma já se ataviou, já preparou-se para recebê-lo. Verso 9, pula lá, diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, isto é, a festa de casamento de Jesus, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E sabe o que é melhor nessa história? É que quando esse casamento acontecer, não vai ocorrer o que os pastores dizem quando estão celebrando o casamento. A gente diz assim: até que a morte os separe. Não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, nunca mais haverá separação. Esta festa será a festa mais bela de todos os tempos. Os arrependidos casaram com o rei. Abigail e a sua bela história aponta para a mais bela de todas as histórias e o mais belo de todos os casamentos. A minha oração é que você possa estar exatamente cônscio de como chegar nessa festa de casamento. Não dá para chegar sem arrependimento. Você vai ser Nabal. Você precisa agir como Abigail. Se arrepender, se humilhar, confessar. O mediador já agilizou tudo. Deposite a fé nele. E o maior bem, à luz de tudo que nós vimos hoje, que você pode fazer para a sua família, é livrá-la do perigo eterno. É livrá-la da ira do rei, é apresentar a boa notícia, que o mediador está intercedendo por nós, e que eles precisam se arrepender. Escute, a sabedoria de Abigail residiu em ser um instrumento para poupar a vida dos seus familiares. Você lembra da história que nós falamos do início? São dois destinos, juízo e morte, casamento, festa, alegria. E eu espero que não haja dúvidas sobre o melhor local em que nós pretendemos estar. Baixe sua cabeça. Deus de toda glória, parece tão óbvio, na verdade é, mas é inacreditável, mesmo diante da proposta do Evangelho, existir pessoas que rejeitem o Evangelho. É tão óbvio abraçar o Evangelho, abraçar essa verdade de que eu preciso me arrepender. Há um senso dentro de nós que grita por justiça quando vemos injustiças. Há um senso que muitas vezes chegamos a dizer para as pessoas: a justiça da terra falha, mas a justiça divina não falha. Isso é a mais pura verdade. Só que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aquele que haverá de fazer justiça contra as injustiças dessa terra, haverá de também fazer justiça quanto às minhas injustiças, aos meus pecados. E é por isso que eu preciso me arrepender deles. E é por isso que eu preciso ir ao mediador. É por isso que eu preciso de Jesus. É por isso que nós precisamos dele. Ó Deus, à luz dessas verdades, dê-nos a graça de sairmos daqui totalmente persuadidos da obviedade da mensagem necessária, ou da atitude necessária que devemos ter diante da Tua Palavra. Não nos deixe sair daqui sem acertarmos as contas. Não nos deixe sair daqui sem arrependimento.
Eu não sei o que me espera até antes de sair dessas portas. Eu não sei. Ninguém aqui sabe. Portanto, acertemos as contas contigo, Senhor. Tu estás vindo. Tu estás voltando. E que cada pessoa aqui se conscientize disso. E se não acertou ainda as contas com o Pai, que esse seja o dia do arrependimento. Que esse seja o dia da humilhação, da confissão e de salvação. Aplica a tua palavra em nossos corações, para o bem de cada pessoa aqui nessa noite, para a glória e louvor do teu nome. Nós assim te oramos. Amém e amém. Queria chamar o grupo para encerrarmos com essa canção nessa noite. E queria convidar você a se colocar de pé. Cantemos essa canção encerrando como uma resposta apropriada a tudo que nós escutamos nessa noite. Se porventura você ainda não acertou o seu caminho com o Senhor, se há dúvidas no seu coração, eu quero que você aproveite esse instante. Baixe sua cabeça, ora ao Senhor. Enquanto os irmãos vão cantando ou nos conduzindo nessa canção, aproveite esse momento para dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, obrigado por estar aqui nessa noite. Obrigado por escutar a verdade da mensagem da cruz, que estava contida quando nem cruz ainda tinha, lá em 1 Samuel. A mensagem da Escritura é uma só. Arrependam-se, creiam em Cristo e sejam salvos. Se você ainda não fez isso, corra aos pés de Cristo hoje.